Este mês de dezembro está se encerrando com o tema Dramas Existenciais, que é do livro Iluminação Interior de Joana de Anjos e de Paulo Franco. E quem vai nos falar é Flávio Santos, a quem passamos a falar. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos de paz. Foi por volta de 1960, portanto há mais de 50 anos, que o físico britânico, físico nuclear, Peter Higgs, havia especulado a respeito de uma partícula que deveria ser a partícula fundamental da física. Ele, nas suas elucubrações e na teoria que se tornaria uma teoria célebre, associando seu nome à história da ciência moderna, à ciência contemporânea, levantou a hipótese de que a diferença que existia entre os raios de luz, portanto a matéria constituída de fótons, e os corpos que possuem massa, que deveriam se constituir de quarks, para utilizar de uma expressão quântica, de uma expressão da física que seria o elemento básico da matéria, pelo menos a matéria que gravita e que estaria associada a uma condição de massa. Higgs propôs a possibilidade da ciência um dia encontrar um elemento que seria básico para diferenciar os raios que, embora a matéria não seriam massa ou não teriam massa específica, dos chamados corpos pesados, que deveriam possuir uma propriedade específica, e graças a uma teoria muito complexa que ele elaborou na sua época, ele propõe uma espécie de massa ou de mancha, que seria a matéria primitiva, a matéria básica, que somente seria possível de perceber através de conceitos matemáticos e não de observações laboratoriais, de confirmações empíricas, mas seria uma partícula conceptual nas suas colocações. Essa partícula, que seria mais tarde chamada partícula de Higgs, em homenagem a esse físico extraordinário, deveria ser e preencher milimetricamente todo o universo, para de alguma forma estruturar a ideia da matéria que permeia o universo, para fazer conexão com a chamada gravitação universal, a gravidade, e para nos dar uma ideia da matéria nas suas mais variadas formas, dando entusiasmo e esperança para os físicos de tentar encontrar, mais cedo ou mais tarde, uma teoria do todo, isto é, a famosa teoria que unificasse os campos variados da física para tentar equacionar o universo e entender as manifestações do cosmos. Higgs especulou a respeito dessa matéria, que seria tão mínima, tão básica, tão elementar, que equacionaria todas as conceituações a respeito da matéria, seja chamada antimatéria, a matéria escura, seja a matéria radiante, a matéria do universo, seja a matéria ainda não totalmente solucionada dos buracos negros ou dos quasares azuis, nas variadas estruturações e perquisições da física e da astronomia. Ele apenas especulou, mas não pôde, na sua época, confirmar essa teoria. Felizmente, graças a um acelerador de partículas milionário, que foi estruturado por entidades científicas que investiram milhões de dólares para experimentos desde o ano de 2008, para culminar no ano passado, quando esse famoso acelerador de partículas, o mais famoso acelerador de partículas hoje da ciência, conseguiu, através de experimentos
com a velocidade da luz, confirmar a partícula que foi imaginada e fantasiada 50 anos atrás por Peter Higgs, o bóson. E essa partícula, chamada o bóson de Higgs, recebeu tanto entusiasmo de alguns físicos que alguns deles chegaram a denominá-la como bóson de Deus, a partícula de Deus, graças a cujo conceito seria tão básico e elementar que esse bóson, à semelhança de uma mancha, conseguiria explicar a matéria em todas as suas multiformes ou as suas multifaces, mas não apenas isso, dar-nos uma ideia da estruturação do universo e também da real experiência do ser humano na sua interação entre o seu psiquismo e o mundo material. Graças a essas experimentações do chamado bóson de Higgs, os cientistas estão entusiasmados para que, nas próximas décadas, possamos perceber algumas consequências dessas experiências. Porque do ponto de vista prático, do ponto de vista funcional, parece que para um pensamento, um raciocínio mais pragmático, mais objetivo, não há nenhuma utilidade, nenhuma prática, nenhuma função a descoberta dessa partícula para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. E naturalmente que alguns leigos da ciência perguntaram para que investir milhões para uma coisa que não dá um efeito prático, não oferece uma melhora ou um resultado na vida das pessoas. A resposta é muito simples, à semelhança de algumas teorias da ciência que no passado não tiveram nenhuma utilidade e que hoje, graças a elas, nós temos uma série de fomentos para o progresso, uma série de frutos que nos dão uma ideia da grandeza dessas estruturações que lentamente vão colocando seus blocos nesse edifício para fomentar uma vida melhor na Terra, para nos dar um progresso intelectual, material e, por que não dizer também, um progresso moral, um progresso emocional. Foi assim que aconteceu em 1905 com a chamada teoria da relatividade restrita e geral. Pelo menos o primeiro esboço foi apresentado em 1905 por Albert Einstein. E graças a essa teoria, que tentava associar espaço com tempo e tempo com espaço, de maneira indissociável, colocando o tempo como sendo também uma dimensão espacial. O tempo seria uma espécie de espaço, na colocação de Einstein, até hoje uma teoria não muito bem compreendida para a maioria de nós, pessoas que não são da área, não são da especificidade da física. Einstein, no entanto, associou também às suas elucubrações a importância da gravidade na manutenção e funcionamento do tempo, razão pela qual a sua teoria abriu espaço mais tarde para a construção de relógios mais sofisticados, porquanto se percebeu que o tempo estaria associado à gravidade, razão pela qual os horários e os relógios aqui na Terra funcionam de maneira diferente se por acaso estiverem em uma situação fora da Terra, na atmosfera terrestre, próxima à Terra. Mas não apenas isso. Se nós pararmos para refletir, perceberemos que se hoje nós temos um GPS, os micro-ondas, e por que não dizer, por consequência, os notebooks, pelo menos os notebooks como estão aí, e assim por diante, os smartphones, os aparelhos sofisticados da informática, graças à teoria da relatividade do tempo e do espaço, que na época não tinha nenhuma utilidade prática, não tinha nenhum pragmatismo para dar naturalmente à vida das pessoas um resultado, um fruto. Einstein na sua época foi muito criticado, foi muito perseguido, quando associa tempo à gravidade. Mas graças a essas colocações nós temos os aparelhos de GPS, que somente são possíveis graças à sua teoria da relatividade, que calibram a sua forma de funcionar graças ao conceito einsteiniano de relatividade do tempo e relatividade do espaço.
Por isso, os cientistas atuais, desde o ano passado, têm refletido a respeito dessa partícula, o bóson de Higgs, em homenagem ao grande físico britânico, ou bóson de Deus, para que, desmaterializando a matéria, para que, desconstruindo o edifício material ao longo dos tempos, nós possamos ter um conceito mais apropriado e mais aprofundado a respeito da nossa natureza. Se por acaso, conforme a física tem chegado à conclusão, a matéria nada mais é do que uma condensação de energia, um resfriamento de energia que resulta no corpo somático, nas estruturas materiais que nós conhecemos, equivale dizer que a matéria é energia condensada, da mesma forma que energia é matéria dissociada, equivale dizer que a nossa natureza é muito diferente daquela natureza que nós concebemos do ponto de vista físico, orgânico, material, chegando a resultar em uma frase famosa de um grande pensador que diz que o materialismo vai acabar por falta de matéria. Graças à pesquisa da ciência, porque a própria ciência materialista tem desconstruído a matéria e chegado à conclusão de que a matéria, como nós percebemos, é apenas uma ilusão dos sentidos grosseiros que temos. É apenas um engodo das nossas percepções fisiológicas, do nosso aparato sensório perceptivo. A matéria é uma grande ilusão dos sentidos. E essa desmaterialização da própria matéria tem sido feita pelos estudiosos da ciência no materialismo, chegando a conceber, conforme a opinião autorizada do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra da USP, Universidade de São Paulo, de que chegará um momento em que nós esgotaremos, dentro da ciência, publicações científicas dentro do conceito existencial de que a vida material é a única realidade existente. E graças a isso, por esgotamento, a ciência terá que pelo menos cogitar, do ponto de vista científico e material, cogitar a possibilidade do espiritualismo como hipótese científica de uma outra realidade existencial. Uma vez, segundo ainda a mesma palavra autorizada do mesmo psiquiatra, que fez, inclusive, mestrado sobre ciência e espiritualidade pela mesma instituição, uma vez que chegará um momento em que a ciência não terá mais os instrumentais para poder examinar a realidade, senão abordando um outro instrumental teórico, metodológico, prático, um instrumental de pesquisa para tentar entender a realidade. Mas não apenas isso, vai dizer o nobre psiquiatra que essa realidade a ciência nunca confirmou que é a única realidade da existência. Não há, segundo ele, um artigo científico, um trabalho científico até hoje provando que o mundo material é a única realidade possível, a única realidade existencial. Somente por isso deve-se conceber o espiritualismo como hipótese de natureza científica e não a priori negando a sua possibilidade. Essas colocações de alguma forma desembocam na nossa era, no nosso momento em que vivemos, quando essas experiências do bóson de Higgs e outras experiências nos dão entusiasmo e esperança para que as consequências dessa pesquisa possam resultar em uma melhoria do nosso estilo de vida na Terra, da nossa forma de viver e de funcionar, não apenas do ponto de vista material, através da conquista de novos valores tecnológicos, de novos frutos materiais, mas sobretudo que essa partícula chamada partícula de Deus resulte numa maior compreensão de nós mesmos, de uma melhor noção da nossa realidade e por isso mesmo podermos avançar nas expressões ético-morais naturalmente para chegar ao nível que estamos em termos intelectuais, materiais, tecnológicos, porque o mundo atual é rico de tecnologia, é rico de conquistas cibernéticas, as facilidades da comunicação, os avanços da ciência que nos deslumbram, nos dando expectativas de vida muito maior.
A Grécia da época de Sócrates e Platão tinha uma média de vida 30 anos para o homem e 35 para a mulher, que é mais fraca que o homem e que vivia mais. Portanto, eu já teria morrido uma vez, Milani mais de 2 encarnações. Para termos uma ideia, e hoje nós temos aí o aparato e todos os recursos da ciência que nos faz prolongar a vida na Terra, e que na época não era possível. Basta, com toda a precariedade do sistema de saúde que nós temos, e dos acessos aos serviços de saúde, mesmo os serviços públicos, nós temos possibilidades muito maiores do que, por exemplo, Luís XIV, chamado Rei Sol, que não tinha uma aspirina sequer para usar. Então, vejamos que o progresso nos deu uma série de conquistas, de benefícios, para que possamos gozar e desfrutar de uma vida mais prazerosa do ponto de vista material, do ponto de vista físico, prolongando a existência, dando mais conforto, mais facilidade, mais possibilidade de comunicação, mais acesso à informação, que não é mais restrita a alguns sábios ou algumas bibliotecas raras, mas está aí disponível em nossas mãos através dos aparelhos eletrônicos. Há o acesso a todas as pessoas que têm o interesse de buscar o conhecimento, a cultura, a literatura, a sabedoria. Nós avançamos muito em termos culturais, em termos intelectuais, em termos de conhecimento de ciência, em termos de conhecimento social, em termos de vida material, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, ainda nos debatemos nas agonias e nas vascas do desespero, dos dilemas, dos conflitos que ainda carregamos na sua maioria. Ainda predominam em nós os instintos acelvajados, a agressividade quanto mais, a instabilidade de comportamento. Nós oscilamos o nosso comportamento à semelhança de uma flor ao sabor do vento. Nós oscilamos facilmente, com muita suscetibilidade, a depender do meio em que estamos e o contexto no qual estamos vivendo. Nós somos influenciados por esse contexto e adotamos a postura do status quo no meio em que estamos. Não sabemos ter uma integridade daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós valorizamos. Não sabemos preservar os nossos valores. Somos facilmente influenciados pelos outros, no sentido negativo da palavra. Somos facilmente suscetíveis da agressividade, da mudança de conduta. Somos bombardeados pela mídia, saturados das imagens da agressividade, do terrorismo, que tem veiculado na internet também, as chacinas de matança pública, de degola, como é o caso desses grupos da Síria, e que nós estamos saturados de assistir. Eu sei que essas informações são desagradáveis, são pesadas, mas se fazem necessárias para que nós tenhamos uma ideia do contexto em que vivemos. Temos várias possibilidades e recursos disponíveis, mas por que não sabemos ainda lidar com o nosso próximo? Por que não sabemos ainda nos relacionar de uma maneira mais saudável? Por que nós temos adoecido tanto? Quase sempre associado esses adoecimentos à forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós não adoecemos por um conceito científico que a gente não entende. Nós adoecemos pela forma que adotamos para nos relacionar com os outros. E é por isso que temos adoecidos gravemente. Tudo isso dá-nos uma ideia dessa necessidade de que a ciência possa também nos ajudar no campo moral. Possa nos oferecer esses complementos para que a gente tenha uma vida mais saudável na Terra, não apenas materialmente, mas do ponto de vista interior. O próprio Albert Einstein, no final da existência, vai dizer: vivemos em um universo de ondas, de ideias, de vibrações, de pensamentos, que se comunicam, deixando algumas cartas suas inéditas a uma sua filha, que mais tarde doou a uma instituição de Israel sob uma condição, de que as cartas só sejam divulgadas depois de 25 anos dele morto.
E recentemente algumas cartas têm chegado a público, para surpresa geral. Uma delas surpreendeu a mídia, quando Einstein escreve para sua própria filha dizendo: eu sei que você vai se surpreender com isso que eu escrevo, mas é necessário que eu diga em palavras e que a humanidade no futuro saiba. Peço-lhe perdão, porque não fui um bom pai, não soube ser um bom marido, porque estava tão absorvido nas pesquisas, na decifração do universo, nos enigmas do cosmo, da astrofísica, da astronomia, da física moderna, que fui muitas vezes negligente e ausente para com você. Peço-lhes perdão, porque agora eu chego à conclusão que há uma força do universo acima das 4 forças básicas que a física estuda. A força nuclear fraca, a força nuclear forte, o eletromagnetismo e a gravidade são as 4 forças que a física moderna estudam para entender o funcionamento do universo. Mas há uma 5ª força sobre a qual só hoje eu posso curvar-me diante dela, e que coloco como sendo a força mais importante, mais poderosa do universo: a força do amor. O amor tem uma força maior do que eu imaginava, porque achava que isso era especulação do romantismo e de quem não é da ciência. Mas o amor parece impregnar o universo. Todo o cosmo é um convite ao amor, à harmonia. E quero lhe dizer que de nada adianta a ciência se não houver uma utilidade para aplicar esses conhecimentos a benefício do amor e em homenagem a outras pessoas. Quero dizer que uma vida humana só pode ser humana se tiver um sentido, se tiver um significado. Recentemente, a maior autoridade na neurofisiologia da Universidade de Harvard, materialista, cético, vai vivenciar uma experiência profundamente perturbadora. O Dr. Eben Alexander teve uma meningite cerebral raríssima, vivenciou um estado comatoso, depois do qual saiu de maneira miraculosa, entre aspas, depois de intervenções cirúrgicas, inclusive. E vai dizer que teve experiências místicas, que se viu fora do corpo, que vagueou pelo hospital onde ele próprio trabalha, que vagueou pelos departamentos daquela entidade, que ouviu a conversa dos seus colegas, alguns dos quais eram seus alunos, que fazia uma cirurgia e ele próprio discordava do procedimento e do prognóstico. E ele volta ao corpo dizendo: podem parar com as explicações de alucinação e das drogas químicas que são me aplicadas, porque eu conheço essa argumentação. Eu sou a maior autoridade viva na Terra de neurofisiologia. Conheço todas essas especulações. E essas especulações não são suficientes para explicar o que comigo aconteceu. Porque algo em mim continuava consciente, embora o cérebro estava com as comunicações cerebrais interrompidas. E eu fora do cérebro, ouvindo vocês falarem, com a perfeita nitidez, visitando outros locais e vendo coisas que mais tarde pude confirmar que aconteceram, estando com o corpo ali em estado de coma. Eu estive em uma experiência mística, estive no mundo místico, eu estive no céu da tradição católica. E ele escreveu uma obra chamada Uma Prova do Céu. Mais tarde escreveu uma outra, Um Mapa do Céu, para falar das suas experiências, dos detalhes que ele vivenciou nessas sociedades do além que ele contactou. E aqui para nós é como se fosse uma cópia imperfeita, uma página e um livro que é um modelo pálido daquilo que André Luiz já havia descrito em nosso lar, através do abençoado Chico Xavier. Só que André Luiz descreveu tudo isso na década de 40 do século passado. Essas informações são extraordinárias, porque vem confirmar a proposta espírita, vem nos dizer da necessidade que hoje nós temos de mais espiritualidade, como diz o Espírito Emmanuel no prefácio da mesma obra Nosso Lar. A humanidade tem muito espiritualismo, a humanidade já conhece o espiritismo, mas acima de tudo a humanidade precisa de espiritualidade. Equivale dizer que nós temos a religião,
mas o mais difícil é termos religiosidade. Frequentamos o culto, vamos à missa, vamos ao culto protestante, frequentamos a sessão espírita, tomamos passe, tomamos a água frutificada, vamos à sessão mediúnica, mas nada disso adianta se aquilo não for absorvido por nosso mundo interior. Se permanecermos à semelhança de quando entramos, da mesma forma, com a mesma conduta, com o mesmo tipo de comportamento e mentalidade, de nada adiantaria. Então essas experiências vêm desembocar também na experiência de Jill Taylor, a neuroanatomista famosa da mesma Universidade de Harvard, que sofreu um derrame cerebral e cuja uma palestra dela tem feito sucesso na internet, quando ela vivenciou todo o processo de derrame de AVC, que ela conhece os sintomas. Ela demorou 4 horas se rastejando na sua própria casa até chegar a um telefone e tentar ligar para um serviço de saúde. Ela vivenciou os sintomas todos do AVC, todas as sintomatologias que ela conhecia muito bem, todo o processo que ela mais tarde vai chamar um derrame de lucidez. Ela vai dizer: ficou profundamente paralisada durante 9 anos. E através de exercícios mentais, de diálogos que ela teve com o próprio cérebro, porque nessa experiência ela ficava desconectada, ora do hemisfério direito, cujas funções ela muito bem conhecia, que são típicas do hemisfério direito, ora do hemisfério esquerdo. E ela percebeu que não era nenhum hemisfério nem outro. Era um software, para me utilizar de uma expressão informática, que tem um input nesse hardware, que é o cérebro, e que por ele se comunica. E através de diálogos com o próprio cérebro, de exercícios mentais, ela ficou radicalmente curada. Uma obra dela, best-seller, A Cientista que Curou o Próprio Cérebro, tem sido vendida aos milhões. E graças à sua experiência ela vai dizer: sim, existe uma alma. Existe uma alma que talvez não seja aquela alma descrita pelas religiões, mas existe algo em nós que sobrevive ao cérebro. Existe algo acima de nós que podemos chamar de Deus, algo que formatou a vida, formatou o universo. O depoimento de Jill Taylor vem confirmar também as teses espíritas. Allan Kardec, há muito tempo antes, já havia estabelecido essas colocações, quando em O Livro dos Espíritos ele consegue confirmar que o espírito é o princípio inteligente do universo, que somos, portanto, uma matéria que se manifesta através dela, mas que não permanece com ela, senão através de uma experiência pontual, temporária, mas somos essencialmente um ser consciente, seres pensantes que sobrevivem ao túmulo e que antecipam ao berço. A humanidade atual vivencia tantos dramas existenciais, tantos conflitos de toda ordem, tantos dramas, e quando nós vemos esses entusiasmos de cientistas, esses notáveis homens da ciência, tentando alargar os horizontes da compreensão humana, para que a gente possa entender um pouco mais da nossa natureza, ficamos na expectativa de que essas ideias influenciem o nosso campo moral, para que de uma vez por todas saiamos da barbárie, da agressividade, da violência, da crítica quanto mais, dos duelos que hoje estão na moda na internet, os duelos verbais pela internet, em que as pessoas se cansam, se estressam por conta de opiniões contraditórias que tentam impor uma em relação à outra na internet, perdendo seu tempo da vida física precioso para discutir, para duelar de uma maneira muitas vezes irresponsável. Na nossa vida atual, no nosso momento atual, temos visto essas experiências. Temos visto que a característica básica da pós-modernidade, portanto da experiência atual, da vida atual odierna, é o desequilíbrio das emoções. O que temos visto atualmente
como característica básica, e os grandes estudiosos têm falado isso, como Ken Wilber e assim por diante, que a característica básica do modelo de sociedade atual é a conquista intelectual, a conquista tecnológica, a conquista do pensamento e o desequilíbrio da emoção, os transtornos de comportamento. Não é por outra razão que as síndromes psiquiátricas têm aumentado vertiginosamente. A depressão já não é mais um transtorno comum, já é uma epidemia, uma pandemia, a ponto do Dr. Bernie Siegel dizer que se nós reservássemos todos os leitos hospitalares para depressivos, não caberiam, não seriam suficientes. Faltariam pessoas para serem albergadas, graças ao número alarmante de pessoas em depressão. Um grande estudioso recentemente disse que de 10 pessoas, 3 tiveram um episódio pelo menos depressivo. 3 são depressivas crônicas e 3 vão ter depressão. Então só sobra um. E esse um que ficou tão sozinho, fica depressivo também, porque ficou sozinho. Então tal é a situação que nós vivemos na experiência atual. A depressão já está colocada como sendo o segundo motivo maior de afastamento por invalidez no trabalho, vulgarmente conhecido como encosto. E está projetada até 2025 para ser o primeiro lugar, acima do câncer, da AIDS e das doenças cardiovasculares. Não apenas isso, o suicídio tem sido colocado como sendo, pelos especialistas, o primeiro motivo de morte, acima do próprio câncer, nos próximos anos. É que vale dizer que tem aumentado de maneira geométrica ou aritmética, alarmando a sociedade, e temos visto isso, dando-nos a demonstração de que alguma coisa não vai bem em nossa sociedade. O terrorismo que está aí não é outro senão o resultado das nossas políticas, da nossa forma de administração do mundo, dos nossos valores corruptos e corruptores, da nossa crise que não é financeira. Essa crise que está aí é uma crise moral, é a crise da falta de caráter, da desonestidade, desde as negociações internacionais até a Bolsa de Valores, onde muitas vezes os valores que são apresentados não são honestos. Então a crise verdadeiramente é moral, porque em verdade nós estamos em crise interior. A crise exterior é um reflexo da realidade que estamos vivendo internamente, que estamos passando em nossa intimidade. E quando nós vemos os problemas com o álcool, cada vez em número maior, álcool esse que todos nós sabemos os malefícios que fazem, e ainda assim tem aumentado. As estatísticas são alarmantes, os dramas passionais, as fugas espetaculares, os homicídios, por trás dos quais quase sempre há o álcool no ambiente doméstico. Ficamos a pensar que alguma coisa não vai bem. Quando nós perguntamos em qualquer área, e já fiz experiência na categoria de médicos, já fiz experiência na categoria de operadores do direito, e quando a gente vai ver as pessoas que estão afastadas por atestado, problemas de álcool, depressão ou transtorno de ansiedade, dando-nos uma ideia de que alguma coisa não vai bem conosco, que a forma como nós temos nos conduzido tem algo de errado. E talvez é justamente essa ideia que o Espiritismo vem nos trazer, quando vem nos propor mais espiritualidade, independente do rótulo da religião. Em uma sociedade que cada vez tem advogado mais a causa do erotismo, já notaram como a sensualidade extravagante tem sido quase que a linguagem nossa geral? Quase para ser feliz, nós temos que ter uma vida vulgar, erótica, no sentido pejorativo da palavra, no sentido promíscuo, em que ser feliz é viver uma vida orgíaca, como se isso fosse dar felicidade. Examinemos os campeões
da sensualidade em todos os tempos não eram pessoas felizes, eram atormentadas. E algumas não suportaram esse tipo de vida, enveredando para a overdose de drogas e para o suicídio. Quando nós vemos as célebres personalidades, desde Humphrey Bogart, que fez Casablanca, até Marilyn Monroe, a loura americana que fez o tipo idiotizado da mulher que deve ser idiota, inculta, da década de 50 e 60 da América do Norte, nós vemos que esse tipo de padrão de comportamento não dá felicidade, porque se desse, essas pessoas seriam plenas e não são. Então nós temos visto esses apelos, a falta de referência, em que até nós, para educar os nossos filhos, não temos referências. As referências são esses que estão aí na televisão, esses modelos que não são modelos, porque não são dignos de serem modelados. Cadê aqueles grandes exemplos do passado? Onde estão? Faltam-nos a todos nós. O Espiritismo vem nos trazer uma nova ordem de ideias, vem nos convidar justamente a rever esses valores, quando vem nos oferecer o espiritualismo maduro, saudável, proposto pelos espíritos imortais. O Espiritismo oferece-nos uma nova visão dos dramas existenciais, porque vem nos convidar ao enfrentamento desses dramas, uma vez que quando temos conflitos, quase sempre, e os psicanalistas assim afirmam, quase sempre nós tendemos a escamoteá-lo, a fugir deles, a estabelecer mecanismos de defesa, e as fugas são piores, quando o ideal seria enfrentá-los corajosamente. O Espiritismo nos dá esse suporte, porque nos oferece a ideia de que não somos apenas um corpo físico. Prova aquilo que os cientistas citados têm tentado chegar à mesma conclusão. Prova através do laboratório da mediunidade, quando os próprios espíritos voltam para dar os seus depoimentos e dizer como estão, como se encontram após a morte. Vão nos falar aquilo que está nos reservado a nós mais tarde, a depender do tipo de conduta que nós nos permitimos na vida material, o tipo de postura que nós temos. Razão pela qual o despertar após a morte é consequência da vida que o indivíduo levou durante a vida física. Jesus o disse: a cada um segundo suas obras. Equivale dizer que cada um de nós despertará não indo para o inferno ou para o céu. Cada um vai levar consigo o céu ou o inferno que já carrega. A desencarnação só vai desvelar o inferno que eu já tenho para que eu perceba mais, ou vai desvelar o paraíso que eu carrego no meu mundo íntimo. A morte só nos faz perceber melhor a minha realidade interna. Daí aquelas regiões descritas por André Luiz, não é inferno. Não podemos trocar umbral por inferno e colônia espiritual por céu, porque não é a mesma coisa. Tem muito espírita fazendo isso. Não. São, portanto, situações vibratórias que são consequência do pensamento dos espíritos. Da mesma forma que essa casa aqui, essa estrutura foi concebida porque foi o pensamento de alguém e materializou esse pensamento. No mundo espiritual também o pensamento tem forma, só que tem uma forma muito mais acentuada e cria os ambientes ao nosso redor. Então quando eu desencarno, eu tenho uma atmosfera psíquica, diz Emmanuel. E essa atmosfera psíquica é uma espécie de espelho meu, que vai refletir aquilo que eu carrego. A mente, diz Emmanuel, é o espelho da própria vida. Então é uma lente, eu reflito e eu recebo aquilo que eu cultivo, aquilo que eu alimento, eu emito e também eu recebo. Razão pela qual, ao despertar, eu também vou receber e vou emitir, me congregando pela lei das afinidades com aqueles que estão no mesmo nível e no mesmo tipo de preferência que o meu, formando as colônias e as sociedades do mundo espiritual, que são criações fluídicas do psiquismo de seres espirituais. Sejam as regiões harmônicas, sejam as regiões desorganizadas. É uma consequência
do que nós carregamos. A razão pela qual o Espiritismo nos convida a fazer um autoconhecimento, a procurar se enfrentar, a procurar trabalhar as nossas debilidades agora, os nossos pontos fracos. Porque aquelas fraquezas podem ser obstáculos para mim no mundo espiritual. Se o meu problema é que eu sou compulsivo sexual, eu tenho que me trabalhar. Porque quem trata de espíritos em sessão mediúnica sabe as angústias que os sexólatras vivenciam após a morte. Atormentados, sem o corpo físico para continuar o seu prazer, mas desesperados, tendo crises de abstinência, profundamente angustiados, com as áreas sexuais dilaceradas e alteradas, deformadas por psicossomática, porque somatizou no corpo espiritual, gerando futuras reencarnações com debilidades. Por essa razão, quando nós reencarnamos na Terra com alterações no nosso padrão sexual, as deficiências, a impotência, a frigidez, os complexos que impedem, às vezes, de a gente funcionar sexualmente de uma maneira saudável, é fruto de experiências negativas e do meu próprio comportamento em reencarnações anteriores, que já é o processo educativo na vida atual. Então, nós temos visto isso, mas se a minha problemática é a agressividade, o meu temperamento, é necessário que eu comece a trabalhar. Mas para isso eu preciso me enfrentar, preciso ter a coragem de me olhar a mim mesmo, de encarar a mim mesmo com meus dramas, de ser honesto e dizer, realmente, eu ainda sou muito egoísta. Tem que ter coragem. Realmente eu tenho inveja dos outros, eu tenho um complexo de inferioridade, mas agora eu vou trabalhar. Não preciso exibir as minhas deficiências para ninguém, trabalhar de maneira discreta, para que lentamente nós possamos superar. Ah, mas eu não consigo. Eu não quero. Porque quem quer, consegue. Não vai conseguir de uma hora para outra. Mas quem quer pagar o preço do esforço pessoal, consegue o resultado. E essa é uma questão individual. Ninguém vai poder fazer por nós. Da mesma forma que nós não podemos fazer por ninguém isso. Eu vejo isso inclusive na casa espírita. Ai, eu queria que você fizesse um tratamento para meu filho, ou minha filha, ou meu irmão, e que está usando cocaína. Eu disse, olha, a gente pode orar por ele, mas o tratamento é dele, ele precisa fazer a parte dele, o esforço dele. Porque se ele não se predispuser, você ficar orando por ele, a oração vai fazer bem para você. É a lógica do espiritismo. E o que é que eu posso fazer? Nada. Orar é o que você pode fazer. Envolvê-lo em oração. Mas você não vai poder querer por ele. Você não vai poder escolher por ele. Então essa é a lucidez. E não tem o direito de também mergulhar no abismo por ele. Mesmo por é um ser amado. Nós sentimos, nós lamentamos, nós sofremos, mas a cada um segundo suas obras. Pode parecer um discurso egoísta, mas não é. É um discurso lógico, de que ninguém vai poder dar um pistolão para o vizinho se espiritualizar. Isso não existe. E se nós estamos fazendo isso, estamos enganando as pessoas. E o espiritismo procura trabalhar para não enganar as pessoas. Então, são as realidades internas que se exteriorizam nas realidades exteriores. Trabalhar o autoconhecimento. Procurar ter a coragem de se enfrentar, de superar aqueles condicionamentos que eu tenho e todos nós temos, aqueles vícios perturbadores, porque se nós insistirmos, conseguiremos. Porque quando a gente vê a vida desses missionários, desses espíritos de escola, eles tiveram experiências semelhantes às nossas, tiveram as mesmas dificuldades que nós. E insistiram até que conseguiram. Não foram diferentes. Porque na lei divina não há diferenças. A divindade não é parcial. É justa para todos. Quando a gente vê esses espíritos, é claro que são espíritos já trabalhados em muitas reencarnações. É claro que são espíritos. Quando a gente examina o Santo Agostinho, o São Francisco de Assis, uma Teresa d'Ávila,
É claro que são espíritos, o Chico Xavier, é claro que são espíritos trabalhados com uma estrutura emocional trabalhada em várias encarnações. Mas um dia eles tiveram as mesmas dificuldades que nós. Se nós insistimos, é claro que é uma herança instintiva, atávica, do processo evolutivo, do instinto que ainda predomina em nós, da predominância da natureza animal, como diz Allan Kardec. Mas se nós insistirmos, se nós intentarmos, superaremos. É uma questão de hábito. O espírito Joana de Ângeles costuma dizer que a reforma moral do indivíduo começa nos hábitos dos pensamentos. Educar os pensamentos. Não é não ter pensamento ruim. É educar para predominar nos pensamentos bons. E no momento que eu tiver um pensamento negativo, eu redireciono. O importante não é eu não pensar no mal. É eu não ficar alimentando aquele pensamento que passa pela minha cabeça. Pensemos na televisão. Quando eu assisto a televisão, eu às vezes passo os canais e eu posso me deter no canal perturbador. Mas cabe a mim eu ficar ali para eu trocar de canal. Eu não vou poder naturalmente controlar o que vai passar no canal. E que pode me pegar uma cena chocante, uma cena agressiva, uma cena vulgar, que me causa um mal-estar, que me causa reações emocionais. Mas a minha escolha de ficar no canal ou de trocar é minha. É a mesma coisa que acontece nos pensamentos. Eu nem sempre consigo controlar todos os pensamentos e nem sempre impeço de pensar algo negativo. Até porque às vezes sou inspirado por outras mentes que tentam me atrapalhar. Mas eu posso escolher aquilo que eu vou alimentar, aquilo que eu vou fixar na minha tela mental. Tudo começa nesses pensamentos. Então, o autoconhecimento é a proposta do próprio Evangelho de Jesus. Todo o Evangelho de Jesus é essa proposta de encontrar o reino dos céus dentro da criatura, de aprofundar para se descobrir quem é, fazer a viagem para dentro, para a pessoa se encontrar. Essa é a proposta de todo o Evangelho de Jesus. E por essa razão, para que a gente possa assim se descobrir, ter uma ideia das nossas reações, desenvolver as nossas virtudes, para chegar o momento de dizer, sou eu. Há uma bela página do Espírito Amélia Rodrigues, que ela diz que Jesus várias vezes falava, eu sou, era o homem de Nazaré, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou aquele em nome de quem o Pai enviou, eu sou. Mas houve um momento de enfrentamento dele com ele mesmo, que era o exemplo que ele queria dar, que ao invés de ele falar, eu sou, ele falou, sou eu. Foi no momento que Judas, ao lado do exército dos fariseus, ia na sua direção, e ele antecipa o passo, saindo do Monte das Oliveiras, e dizendo, a quem buscais? A Jesus de Nazaré, sou eu. A Amélia Rodrigues vai dizer que aquele foi o encontro do Cristo que havia nele com o divino. Foi o momento do testemunho. Foi o momento que Jesus se engrandeceu ainda mais. Então, o eu sou, a gente diz muito no mundo, mas o sou eu, são raras as pessoas que conseguem dizer. O sou eu é a capacidade de enfrentar os desafios, de entender que os dramas existenciais que nós vivemos, dilemas éticos, conflitos emocionais, são experiências do processo evolutivo para me fazer avançar, para me fazer desenvolver-me, se eu souber aproveitar e tirar o ensinamento. Se eu tenho uma depressão, eu posso aproveitar a experiência da depressão para me conhecer mais, para entender, como dizem os psicólogos, os meus demônios internos, para eu ter ciência mais de mim mesmo. Porque na aflição, no sofrimento, a pessoa normalmente tende a se perguntar mais, a refletir mais. Quase sempre quando tudo vai bem com a gente,
quase sempre nós não paramos para refletir a respeito da nossa essência. E nem também olhamos para o lado para sermos fraternos, solidários. Mas quando nós sofremos, passamos a entender a dor do outro. Porque passamos a entender o quanto dói o outro, o quanto sofre. Então, tudo isso o Espiritismo vem nos propor, vem nos dizer que o mundo material é feito de aparências. Eu contei aqui em outra palestra que há um caso famoso de Chico, narrado no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, quando um mendigo conhecido do Grupo Espírita da Prece, era um mendigo conhecido seu, ele morre, e Chico, com seus amigos passando, para e vê o mendigo ali falecendo. Trata-se do mendigo Jorge. E Chico começa a chorar, entre choro convulsivo. E alguém diz: mas Chico, o que está acontecendo? E ele diz: São Francisco de Assis está aqui presente para resgatar o nosso irmão, porque é a última encarnação dele na Terra. Um mendigo que ninguém dava nada, que as pessoas passavam até com um olhar de ojeriza. Como o mundo material é feito de aparências. Como nós não sabemos com quem estamos lidando. Quanta gente aparentemente sem importância que é um espírito evoluído. E quanta gente aparentemente evoluído que é espírito problemático. Então temos que ter muita calma nessa hora, como diz popularmente. Quanta aparência nós temos. Quando a gente lê a obra Há 2000 anos de Emmanuel, nós vemos uma das encarnações dele, ele, Públio Lentulus, o senador romano. Se sente traído, expulsa a esposa da intimidade conjugal, coloca ela num quarto, um cubículo dedicado a umas escravas, porque ele foi vítima de uma calúnia e achou que Lívia, sua esposa, estava traindo ele. Ela, cristã, não brigou com ele, não discutiu com ele, foi fiel a ele e fiel a Jesus. Estava ali entre os dois amores, o amor humano e o amor sublime. No dia que o senador romano resolveu perdoá-la, entre aspas, da traição, porque ele se achava traído, mas depois de 25 anos sem falar com ela dentro de casa, tratando-a com mais absoluto desprezo, ele resolveu, já em idade avançada, perdoá-la da traição. Resolveu fazer uma homenagem a ela, adquirir uma coroa de rosas que ele deveria depositar em seus pés. Ele a amava profundamente, embora orgulhoso, mas a amava. E resolveu colocar a coroa de rosas em seus pés para homenageá-la. Providenciou tudo com alguns amigos do Senado romano, que eram senadores também amigos seus, do patriciado romano. Naquele dia que ele estava assim fazendo, inclusive participando de uma cerimônia, sendo inclusive homenageado, ele ganhou um prêmio naquele dia no Senado romano. Naquela hora, a sua esposa estava nas catacumbas cristãs, foi presa pelo exército de Roma, levada ao circo máximo e jogada às feras para ser dilacerada. Ela é despedaçada pelos leões e ele ali, sem ter a mínima consciência. Mais tarde ele desencarna também, desencarna em profunda miserabilidade espiritual, profundamente atormentado. E ela, como um anjo de luz, vem recebê-lo. Quem venceu? O senador romano ou a dona de casa? Então vejamos como o mundo material é feito de aparências e como os nossos dramas existenciais podem ser resolvidos se nós tivermos um olhar diferente. O Natal, meus amigos, passou. Mais um Natal que se vai. E a grande proposta do Natal é a expressão da manjedoura, que tem a ver com simplicidade. Muitos estudiosos perguntam por que Jesus escolheu nascer naquela conjuntura, naquela situação de contexto. Até alguns espíritas e alguns espiritualistas perguntam por que Jesus não escolheu nascer numa conjuntura onde sua mensagem tivesse um raio de ação maior, em Roma, por exemplo, na Grécia, que estava no seu apogeu ainda, e assim por diante. Por que Jesus escolheu nascer naquela situação, passando despercebido praticamente, sem nenhum destaque?
Muitos se perguntam isso. E há muitos símbolos do Natal que estão sutis. Primeiro deles, Jesus talvez queria dizer a todos nós que não importa muito de onde a gente parte, importa para onde a gente vai. É o símbolo que ele partiu na carne de um carpinteiro para ser o príncipe da paz. Como se ele estivesse dizendo a todos nós que não importa se você está nessa ou naquela condição material ou moral, social ou emocional, o importa o que é que você faz com ela, o que é que você faz com isso. Uma outra coisa, desapegando-se dos bens da terra, Jesus queria passar a ideia de que a vida física é transitória e de que os valores humanos e terrenos também são transitórios. O Natal passou. São Francisco de Assis quis estruturar um presépio, cuja estrutura na palavra hebraica significa manjedoura de animais, para dar-nos a ideia da simplicidade do Natal de Jesus, do natalício de Jesus. Hoje é consensual de que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Deve ter nascido por volta de 4 a 6 de abril, segundo os melhores estudiosos. Mas não é importante, a data é o que pouco importa. O importante é o símbolo do que é o Natal. É a lembrança do amor mais puro que se resolveu descer para conviver nas sombras do planeta Terra. É o símbolo do verbo que se fez carne. Qual é o verbo do Evangelho? Amar. Que se fez carne. É o símbolo da maior autoridade do planeta, porque é a autoridade que administra os processos espirituais do planeta, que aceitou mergulhar na vestimenta biológica de um carpinteiro, submetendo-se a Herodes o Grande, mais tarde Herodes Antipas, Otaviano Augusto e mais tarde Tibério César, que foi o imperador que estava no poder quando ele morreu. Toda a vida de Jesus é um símbolo para nós, para que a gente tenha uma ideia desse nascimento dele em nossa intimidade, para que quando ele nasça realmente em nossos corações, possamos dizer como Simeão diz, segundo as expressões do Evangelho, quando Maria e José entram no templo de Jerusalém para o famoso censo, o censo de Roma, o recenseamento, e ao entrar na sinagoga de Jerusalém, Simeão, que era um grande profeta e que esperava o Messias, era um grande dramaturgo, diremos em linguagem atual, era um médium, era um sensitivo, teve um ímpeto e um insight, a sua clarividência. Ao ver aquele menino, ele exclama e diz: Senhor, esse servo já pode morrer, porque esses olhos já viram a salvação. Esse é o Natal, quando nós pudermos dizer isso. No Evangelho de Lucas diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos disseram isso quando ele nasceu. E Emmanuel vai dizer: nós devemos glorificar a Deus nas alturas, deveríamos desejar a paz na terra social e trabalhar harmonicamente para isso. Mas o nosso dever mais imediato e que nos cabe é a boa vontade para com os homens, porque a boa nova só é possível com boa vontade, diz Emmanuel. Para termos uma ideia e sintonizar com esse Salvador, que é o Salvador da humanidade, que não se salvou a si mesmo para salvar a todos nós, salvar simbolicamente. E conta o Espírito Irmão X, através do médium Chico Xavier, para concluir, na obra Antologia Mediúnica do Natal. E isso não está no Evangelho de Lucas, Lucas não narrou isso, que é quando Simeão pega o menino e começa a conversar com ele, ele diz mais ou menos assim: criança divina, sinto pela minha sensibilidade profética que és aquele a que nós esperávamos, és a salvação do mundo. Mas por que vens dessa forma? Veja que a dúvida de Jesus vir dessa forma desde aquela época. Não seria melhor tu vires na terra filho de uma família importante de Roma, para que ao lado do imperador pudesse proclamar sua mensagem, essa mensagem ser conhecida, ser propagandeada muito mais fácil? Não seria melhor tu nasceres na terra junto a algum poderoso da sinagoga, entre os fariseus das tribos de Israel, para poderes proclamar sua mensagem e ser muito mais aceito?
Não seria melhor tu nasceres em uma opulência material, para que com os recursos financeiros possas ajudar aos necessitados e acelerar a mensagem do reino dos céus? E tu nasceste dessa forma, miserável, entre os animais, desconhecida, divina criança, elucida para nós. E diz irmão X, através do médium Chico Xavier, que o bebê recém-nascido sorri e começa a dar tapas e bater freneticamente no tórax daquele homem envelhecido que logo depois iria morrer. E irmão X acaba dizendo: Simeão não percebeu que Jesus não havia deixado ele sem resposta. Batendo várias vezes no peito de Simeão, Jesus queria dizer que não vinha à terra para os poderes do mundo, nem para o intelecto vã da terra. Vinha para, batendo no peito, ele vinha para o coração do homem. A sua mensagem é a obra divina no coração do homem. E só assim, reformando o homem individualmente, a sua mensagem teria sentido. Muita paz.